Bendito é o nome do Senhor Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém. Estou muito feliz nessa noite de estar na presença do Senhor e conhecendo mais um povo eleito e de boas obras. Eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade nos dada pelo diácono, irmão Daniel Almeida. Deus abençoe, e a todos os obreiros que estão aqui à minha retaguarda. Que Deus em Cristo possa vos abençoar nessa noite. Quero convidar os irmãos nessa noite a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 14 e no versículo de número 26 a seguir. Glória a Deus. Eu tenho certeza nessa noite que Deus vai falar contigo de uma maneira linda e poderosa. Glória a Deus. A presença de Deus está neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos acharam, amém? Versículo de número 26 do capítulo 14 está escrito assim: e os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo por cima das águas. Amém. Glória a Deus. Estamos diante de uma passagem bíblica muito conhecida, onde se trata da grandeza primária do eterno Deus. Nós vemos aqui uma das histórias mais lindas, em que o evangelista vai dizer que Cristo, ele socorre os discípulos em grande dificuldade. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos, que entrem no barco e vão adiante, enquanto ele despedia a multidão. O Senhor Jesus dá esta ordem aos discípulos, e a Bíblia diz que os discípulos, ao entrar no barco, Jesus vai despedir a multidão, e a Bíblia diz que ele sobe para o monte para orar. Os discípulos estão navegando, e talvez os discípulos estão chegando perto do porto de Betsaida, e quando eles observam o porto, a Bíblia diz que uma tempestade se levanta, o barco dos discípulos é jogado para trás. A Bíblia diz que o barco está no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos vão lutar contra essa tempestade até às 6 horas da manhã. A Bíblia diz que Jesus está no monte, Jesus está orando, mas Jesus via os discípulos em grande dificuldade. E o interessante é que os discípulos estão lutando e eles não vão parar de lutar. Os discípulos estão lutando contra aquela tempestade. E o interessante é que os discípulos estão lutando, e Pedro está dizendo: se nós parar de lutar, o barco afunda. Se nós parar de lutar, o barco vai afundar. Os discípulos estão dentro do barco, estão lutando contra aquela tempestade. E talvez os discípulos estão olhando um para os outros, está dizendo bem assim: mas Jesus, quando estava conosco no barco, ele acalmou o vento, ele acalmou a tempestade. Porque no capítulo de número 8 e no versículo de número 23 a seguir, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele entra com os discípulos no barco. E quando Jesus entra com os discípulos, a Bíblia diz que Jesus, ele deita na polpa do barco para dormir. E quando Jesus está dormindo, os discípulos estão navegando, a Bíblia diz que se levanta essa tempestade. E quando essa tempestade se levanta, Jesus está dormindo, os discípulos estão lutando. A Bíblia diz que os discípulos, eles vão acordar o Senhor. Eles vão dizer: Senhor, nos socorre, porque estamos perecendo. Jesus, quando se levanta, ele olha para os discípulos. Eles estão com medo, estão apavorados, porque eles sabem que o barco vai afundar. Mas Jesus está dentro do barco, e se Jesus está dentro do barco, o teu barco não afunda. Jesus está falando aqui nesta noite: ei, não precisa você ter medo, não precisa você ficar apavorado, porque Cristo está no teu barco, e o teu barco não vai afundar. Jesus estava deitado, os discípulos estão com medo, mas Jesus vai acalmar o coração dos discípulos quando ele se levanta. A Bíblia diz que ele acalma o vento e o mar. A Bíblia diz que os discípulos se aproximam e perguntam: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, ele acalma a tempestade. Só que no capítulo 14, Jesus está dando uma ordem: entra no barco e vamos adiante, eu tenho que despedir a multidão. Talvez os discípulos não estavam querendo entrar no barco. Marcos vai dizer que Jesus obriga os discípulos a entrar. Se Jesus obriga os discípulos a entrar, é porque os discípulos não queriam entrar. Eles sabiam que a tempestade iria se levantar novamente, mas Jesus deu uma ordem. Jesus falou: entra no barco e vai. A Bíblia diz que quando os discípulos estão navegando, essa tempestade se levanta.
levanta. Mas como Jesus, ele despede a multidão e sobe para o monte para orar, era possível Jesus ver os discípulos em grande dificuldade. Eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Jesus, ele está te vendo em grande dificuldade. Ele manda te dizer aqui nessa noite: acalma o teu coração, porque eu vou descer para te socorrer. O mar não vai parar aquilo que Deus tem na tua vida. A tempestade não afunda o teu barco, porque Jesus nessa noite manda te dizer que ele vai descer, ele vai andar sobre as águas, ele vai te dar vitória. Anácia, alabaxuri me canta, alabaxandarácia. Jesus manda te dizer aqui nessa noite: ei, eu estou descendo para te socorrer. Enquanto os discípulos estavam lutando, Jesus estava em cima do monte, mas Jesus, ele vai descer. Sabe por que Jesus vai descer? Porque Jesus viu que os discípulos estavam em grande dificuldade. Jesus, ele sabe o momento certo de descer. Jesus, ele sabe o momento certo de ir ao teu encontro para acalmar a tempestade. Ele manda te dizer aqui nessa noite: ei, essa tempestade não vai te parar, essa tempestade não vai colocar um ponto final naquilo que eu tenho na tua vida. Alácio, Nai, Jesus está falando: eu vou descer para te socorrer. Enquanto os discípulos estavam lutando, o interessante é que os discípulos, eles vão lutar até a madrugada. Os discípulos vão lutar até Jesus aparecer para socorrê-los. Enquanto os discípulos estavam lutando, o barco não estava afundando. Enquanto os discípulos estavam lutando, Jesus estava descendo e estava dizendo: eu vou chegar até onde o teu barco está. A Bíblia diz que quando Jesus, ele desce, ele vai andar por cima das águas. Mas o interessante é que o vento está forte, o mar está balançando, mas Jesus continua andando. Jesus, ele não para. Jesus vai chegar até onde o teu barco está. Nada vai parar Jesus até ele chegar até onde o teu barco está. Jesus está caminhando, os discípulos estão lutando. A Bíblia diz que quando Jesus está chegando próximo, Jesus, ele está se aproximando da embarcação dos discípulos. A Bíblia diz que os discípulos, eles observam o homem parado por cima das águas, no meio daquele nevoeiro, no meio daquele vento, no meio daquela tempestade toda. A Bíblia diz que eles não conhecem, eles não sabem que é Jesus, e eles começam a gritar. Quando os discípulos começam a gritar, Jesus, ele levanta a voz e diz: não temas, sou eu. Jesus está falando bem assim: eu cheguei para acalmar a tempestade, eu cheguei para dar vitória, eu cheguei para te dizer que eu estou contigo. Jesus, ele está chegando para acalmar a tempestade da tua vida hoje. Alai, Jesus está caminhando. Os discípulos começam a gritar, porque eles não conhecem Jesus. O interessante é que quando Jesus, ele levanta a voz e diz: não temas, sou eu, Pedro, ele tem a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor e disser: é ele. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, me mande ter contigo por cima das águas. Jesus olhou para Pedro e disse: vem, Pedro, se você quer uma prova de que sou eu que estou te chamando, vem. A Bíblia diz que Pedro vai descer, mas eu quero crer que quando Pedro vai descer, os discípulos que estão dentro do barco estão olhando para Pedro e estão dizendo: não vai, Pedro, porque se você for, você afunda. Tem gente que está dentro do teu barco e está dizendo: não é Jesus, se você for, você morre. Mas Jesus já deu a ordem, Jesus já mandou você descer. Jesus manda te dizer aqui nessa noite: hein, é só você caminhar. A ordem foi dada nesta noite. Se você descer, você vai caminhar até Jesus. Ai, Urabacantarácia. Jesus está falando nessa noite: caminha. Pedro vai descer, os discípulos olhando para Pedro e dizendo: não vai, eu não vou estender a mão para te ajudar. Se você afundar, Pedro, eu não pulo para te salvar. Tem gente olhando para você e dizendo que você está acreditando demais. Tem gente olhando para você e dizendo: não vai, porque senão você afunda. Os teus sonhos não vão acontecer. Mas Jesus nessa noite manda te dizer assim: ei, continua confiando e acreditando, porque você vai chegar até onde Jesus está. Tem gente olhando para você e dizendo: não vai, senão você afunda. E Jesus está falando: caminha, porque você vai chegar até o final. Pedro vai descer do barco, os discípulos olhando para ele e disse: não vai. Aí Pedro desce.
Pedro começa a caminhar, os discípulos olhando para ele, dizendo: mas não é que ele está andando mesmo? Tem gente que não acredita, mas vai ver você andar. Tem gente que não crê, mas vai ver você caminhar. Pedro está caminhando, os discípulos estão olhando. O interessante é que Pedro está chegando próximo de Jesus. E quando Pedro está chegando próximo, a Bíblia diz que Pedro, ele então olha para o lado. E quando Pedro tira a sua atenção de Jesus, ele começa a afundar. Quando Pedro começa a afundar, ele dá um grito. Sabe por que ele dá um grito? Porque as forças de Pedro permitiu ele chegar até onde ele foi. Entenda que nessa noite Jesus, ele conhece a tua força. Ele sabe até onde você consegue chegar. Ele manda te dizer aqui nessa noite: se você não conseguir chegar até o final, eu vou estender a mão para te ajudar. Mas